São bem poucas pessoas que examinam as origens das festas comemorativas. E já que esses costumes estão vindo desde nossos pais e antepassados, e sempre são acompanhados de rostos felizes, com muita diversidade de músicas e cantorias, e com histórias cheias de amor, nossa cabeça e nosso coração se torna logo amigável a esse tipo de evento, e nem sequer pensamos de onde provém tudo isso. Mostraremos a origem de uma das festas mais celebradas pelo mundo afora. Ela é rastreada até aos fenícios, apesar das faces inocentes que sempre acompanham esta ocasião. Aquele que acredita ser realmente do Criador deve mudar de atitude em respeito ao Natal, conhecendo a fundo seus antecedentes históricos religiosos. No século V antes do nosso Salvador, quando Israel deixava a Babilônia e assim começava a reconstruir o templo em Jerusalém, a palavra do Criador veio ao profeta Ageu. E o profeta escreveu: se por você for tocado em qualquer comida imunda, acaso ela se tornará saudável? O el vino o el aceite u otra cualquier comida será santificado? E responderam os sacerdotes e disseram não. E os sacerdotes responderam não. E ainda disse mais Ageu: se por acaso você tocar em um defunto e ele é imundo, você também ficará imundo? E os sacerdotes responderam sim. E respondeu Ageu dizendo: assim mesmo são as obras das mãos dos babilônicos, e tudo o que eles oferecem são imundos. Agora vejam, a analogia que o nosso Criador Yahweh utiliza aqui é que quando algo santo se toca em algo comum, esse algo comum não se torna algo santo. E o nosso Criador vai adiante e diz que se um imundo toca algo santo, esse algo santo se torna em imundo. E portanto hoje, se nós pegamos e tomamos posse do imundo diante do nosso Criador Yahweh e tentarmos então limpá-los atribuindo ao nosso Salvador, então fazemos uma grande injustiça ao nosso Pai Criador, Yahweh, porque o nosso ato aparentemente inocente se converte em uma grande abominação diante dele. Existe um meio de se transferir a santificação? Não. A Escritura nos adverte, está em Levíticos. E a imundície também se transmite. O exemplo disso está no livro de Números. A palavra de Deus nos dá exemplo de ello em Números 19, 11 al 13. Temos um bom exemplo na vida cotidiana. A saúde não é contagiosa, mas uma enfermidade certamente é. Esse vídeo não foi feito por nenhuma instituição religiosa. Ele apenas existe para dizer para o povo do Criador que é hora de deixar a Babilônia religiosa e viver de acordo com a sua santa palavra escrita. É muito natural se alegrar, festejar com outras pessoas em bons momentos. Mas, sem dúvida nenhuma, costumes pagãos que ofendem o nome do nosso Criador Yahweh são abominações de acordo com o que nos testemunham as próprias Escrituras Sagradas. Exatamente na metade do século IV da denominação romana, se estabeleceu o dia 25 de dezembro como um dia festivo religioso, que comemorava o nascimento do Jesus Cristo pagão romano. E desde então, os cristãos da atualidade vêm festejando 25 de dezembro como um dia festivo religioso. A escolha exatamente desse dia foi porque, em 25 de dezembro, Roma comemorava o aniversário do deus Sol Mitra e junto à festa da Saturnália. Esta Saturnália se converteu no que conhecemos hoje como Ano Novo e no Brasil como Carnaval. Aproveitando-se então desta data, ficou camuflado o paganismo dentro do catolicismo, protestantismo, cristianismo, adotando assim as práticas pagãs do solstício de inverno. Deu-se a ele o nome cristão de Jesus Cristo, o Senhor. E assim, sem se dar conta de tudo isso, a maioria das pessoas do planeta celebram o que seria o nascimento do nosso verdadeiro Salvador, Yahushua. E isso exatamente como
todos os pagãos de todas as épocas sempre adoraram ao seu Deus Sol, para reconhecer o solstício de inverno como o menor dia do ano. Os povos antigos faziam uma enorme orgia em festividade e comemoração ao seu Deus Sol invicto. A celebração corria desde a metade de dezembro até o dia 25. Um pouco de história das religiões que adentrou no Império Romano. A festa foi oficialmente introduzida em Roma pelo bispo Libério no ano 354 da nossa era. A religião. Augusto e todos os seus sucessores haviam posto como principal objetivo reviver a fé dos seus antepassados. E assim, por todo o Império Romano, eram feitas as festas em homenagem aos diversos deuses de diversas épocas, de diversas culturas passadas, como o deus da fertilidade dos campos, e também para os mesmos fins, as outras festas em orgias sexuais. Envolvia-se a população em longas procissões das virgens vestais, e assim os sacerdotes religiosos tinham assentos preferenciais nas arenas, no circo, e o próprio imperador era o Pontífice Máximos, ou seja, uma divindade na terra. E as velhas religiões estavam sempre se renovando. E assim se costumava adorar da mesma forma deusas romanas, egípcias, gregas, com outros nomes, a própria Semíramis. E toda essa mescla de religiões pagãs em Roma, uma somatória de todos os reinos anteriores, estava caindo em descrédito porque todos os deuses reunidos não conseguiam fazer com que o povo saísse da pobreza. Não elevava o moral, os costumes, a decência daquela sociedade. As inúmeras religiões não levavam esperança às pessoas, nem consolidava a luz, a fé, o amor. E assim, as religiões antigas de Roma eram substituídas pelas religiões novas, que os soldados, ao voltar da guerra, traziam dos costumes de onde eles andavam. Todos os imperadores que se seguiram toleraram todas as religiões que eram trazidas para Roma, bastando apenas que as pessoas mantivessem o louvor e adoração ao seu principal deus, o Sol, Apolo. Assim, as pessoas deveriam não deixar nunca de adorar ao Deus, o imperador romano, e a deusa, a Roma. Assim, havia necessidade de que todo estrangeiro também prestasse culto e adoração a essas três divindades. E assim foram chegando cada vez novos cultos, tradições religiosas advindas das mais longínquas partes do mundo até Roma. E em todas as guarnições do exército romano, sem exceção, adoravam a um deus trazido diretamente da Pérsia. Mitra, o deus Sol das antigas civilizações dos Medos persas, um deus invicto. Em seu santuário, chamado Mitrel, achava-se o seu altar junto à parede do fundo. E ali havia a representação do deus Mitra no momento em que matava o touro sagrado. Essa luta simbólica entre a luz e a escuridão, entre o bem e o mal, agradava e demais os soldados romanos, que já não estavam mais ouvindo as vozes dos seus deuses antigos da sua pátria Roma, mas aos montes aderiam à fé mitraica. Assim, em todos os seus acampamentos, ergueram santuários ao deus Mitra. Mitra foi um deus persa que chegou a Roma em época tardia ao Império Romano, e ele se espalhou rapidamente por todo o Império Romano, principalmente entre o exército. O seu ritual era secreto, feito em câmaras subterrâneas secretamente, e incluíam 7 cerimônias de iniciação. Mitra está sempre representado em cima de um touro, o qual ele captura e sacrifica. O que parece ser uma prova de força com o Deus Sol, na verdade, era apenas mais uma manifestação do próprio Deus Sol, Nimrod. As suas origens orientais começam na astrologia. Ele era visto como um salvador, e assim foi o principal pilar do império religioso criado por Constantino. Os gregos já conheciam a adoração ao deus Mitra na Pérsia desde o tempo de Heródoto. As tribos celtas e teutônicas utilizavam as plantas do inverno, o pinheiro principalmente, como símbolo da vida eterna. E os druidas deram a ela conotações mágicas.
Essas árvores eram adoradas como a promessa do retorno do Deus Sol. E assim, um dos deuses da Itália mais antigos era Saturno. Ele foi expulso do céu por Júpiter. Ele chegou à Itália e governou como rei em Lácio. Durante o seu reinado, os homens viveram em uma época dourada. Em Roma existia um enorme altar na ladeira do Capitólio. E durante as festas a Saturno, as Saturnálias, no dia 17 de dezembro, as pessoas trocavam entre si muitos presentes, sobretudo velas, e se alegrava muito com carnaval, folia, de acordo com a idade dourada de Saturno. Nas primeiras festas de Natal, os romanos adornavam suas casas com folhas verdes, e assim adornavam com luzes, e trocavam entre si felicitações e presentes. E a estas tradições aderiram os celtas e bretanhos que adentraram no Império Romano. E assim introduziram no Natal as iluminações de árvores que na sua cultura tradicional celta serviam para afugentar os maus espíritos nas suas noites tradicionais. Durante esta época passada, as pessoas adornavam árvores com luzes para homenagear ao Deus Sol, a fim de que o sol pudesse brilhar mais intensamente e fazer com que as plantas crescessem no campo. E assim se utilizavam dos troncos que cortavam das árvores, levavam para casa, enfeitavam com ramos verdes, muitas luzes e frutas, e o adoravam como o Deus Sol. Os povos antigos sempre consideraram as árvores verdes como símbolo da força da vida, pois, diferentemente de muitas plantas, estas dão seus frutos no inverno. Algumas dessas flores e plantas foram adorados como promessa de renascimento na primavera. Daí surge a Páscoa. Assim, a tradição era adornar com plantas, na época do solstício de inverno, o Natal, todas as dependências de suas casas. E então essas plantas que decoravam todas as dependências das casas durante o solstício de inverno traziam fertilidade, paz e harmonia. As árvores, comumente verdes, que eram adornadas, enfeitadas dentro das casas, nelas acreditavam-se habitarem espíritos. Hoje, no Natal, raramente uma casa não tem uma árvore adornada no Natal, iluminada. E assim, num canto da sua sala, na sua casa, está essa árvore, e nela todos os vestígios de uma festa pagã idólatra em adoração ao Deus Sol da antiguidade, Baal. E outra festa importante para Roma, que ocorria também em dezembro, era o Festival da Saturnália. Essa festa Saturnália era uma honraria ao deus Saturno. Saturno era o deus dos grãos. Era costume, durante a sua celebração, que os ricos dessem presentes aos pobres. E os presentes geralmente eram grinaldas verdes e velas. E assim que toda essa iluminação que hoje se vê comemorando o Natal se originou das velas que eram dadas para iluminar os pobres na Saturnália. 99% dos costumes atuais do Natal se originaram antes do nascimento do nosso Salvador, e todos têm origem pagãs, e que o cristianismo criado por Constantino o adotou. Hoje, toda a gente do mundo, independente de suas crenças religiosas e culturais, celebram o Natal sem considerar as suas origens nas festas de Saturnália e do solstício de inverno. Como você, seu pai, sua mãe, seus avós, todos nasceram já conhecendo essa festa de Natal que nós conhecemos hoje. Nós a vemos como algo muito simples, muito humilde, muito decente, muito inocente e muito bonitinha. Mas, conhecendo suas origens, nós devemos botar o nosso conceito do que é o Natal em xeque e fazer uma reavaliação. Assim também como a festa do Natal que nós já nascemos conhecendo, também a palavra Deus nós já nascemos conhecendo. E a palavra Deus é de origem grega romana. Daí vem El, Dei,
Teos e algumas outras. Todas elas se originaram de Zeus. Se você quer conhecer aquele que nos criou, que criou o mundo, que criou a terra, que criou tudo que existe, de acordo com as Escrituras, assim como o Salvador nos ensinou, ele disse: aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras. Se você quer crer nele e no Pai dele, o nosso Criador, como dizem as Escrituras,